Let's go! Fala pessoal, Theo Hayashi aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Theo. E hoje eu vou comentar algo que é um tema que veio à tona através de um vídeo que chegou a mim. Eu vou falar sobre a perseguição dos cristãos nas universidades. Mas antes de eu entrar nisso, eu quero dar as boas-vindas a você que está chegando aqui de primeira. Não se esqueça de dar um like no nosso vídeo, se inscrever ao nosso canal, comentar e dividir e compartilhar para o máximo de pessoas que você puder. E para você que já é de casa, que bom que você voltou. Lembrando que toda segunda-feira tem podcast fresquinho para você. Por isso, sem mais delongas, chegou para mim um vídeo muito interessante que eu quero reagir aqui com vocês. Você entra na universidade e logo aprende que o cristianismo é o grande vilão. Responsável pela colonização, pela morte dos indígenas, pela intolerância contra as religiões de matriz africana, pela repressão à sexualidade. Aquela experiência de fé bonita, íntima, que te move, vira motivo de constrangimento no espaço acadêmico, como se você estivesse do lado errado da história, como se você tivesse que pagar pelos erros de outros cristãos ao longo da história. Se você foi identificado como crente, pode ser deixado de lado nas monitorias, ser ignorado nos grupos de pesquisa ou pior, virar motivo de piada nas rodas onde o discurso do respeito vale para todo mundo, menos para o cristão. Se você for negro e cristão, então, será taxado como alienado e colonizado. A verdade é que o ambiente acadêmico se tornou, sim, hostil à fé cristã, não por decreto, mas por desprezo. As pesquisas sobre cristianismo são sempre para falar mal dele. Quando se fala de católicos, é para falar como eles colonizaram e destruíram os povos originários. Quando é para falar de evangélico, é como eles estão destruindo a democracia brasileira. É sempre falando mal. Pois é, pessoal. Bom, para quem não conhece ainda, esse aí é o Sávio Maio. Ele é doutorando pela USP, pesquisador declaradamente esquerda e que ficou conhecido aí pelas críticas à agenda progressista. Inclusive sofreu o cancelamento da própria esquerda diversas vezes por suas opiniões. Porém, o meu foco aqui não é tanto ele, é mais, na verdade, nós como Dunamis e principalmente o Dunamis Pockets, que é o nosso braço de missões estudantis ou braço de missões universitárias, e isso acontece já há anos, quase 15 anos de Dunamis Pockets. Bom, vamos lá. Existe aqui algo que nós já temos visto há muito tempo, que é a perseguição religiosa no Brasil, especialmente dentro das universidades. E não é de uma maneira velada, é de uma maneira pública. Hoje, as universidades, infelizmente, se tornaram polos de desprezo, de ódio ao cristianismo. As universidades, com seus professores, fazem ataques à fé cristã em um ambiente que, na verdade, deveria propor verdade, debate, um ensino e não doutrinação. Agora, vamos rapidamente caminhar nesse assunto para você que está me escutando, que é um jovem universitário cristão, ou talvez você que está me escutando, que é líder de grupo de jovens, ministério de jovens, ou adolescente que está pensando, será que eu faço faculdade? Ou aonde eu faço faculdade? Qual curso? Deixa eu te falar uma coisa aqui que é importante você nessa tua jornada para você compreender um pouco melhor. Então, o primeiro ponto que eu quero falar é definir o que é perseguição religiosa. Quando a gente fala de perseguição religiosa, eu estou falando aqui de algo que não é aquilo apenas, tá? Não é somente o que nós estamos vendo aqui na China comunista recentemente, onde pastores estavam sendo presos e as igrejas sendo fechadas. Aquilo lá é perseguição religiosa, sim. E temos que sempre estarmos orando pelos nossos irmãos da igreja perseguida. A outra maneira de enxergarmos perseguição religiosa é até aquilo que nós temos visto, que é trágico e tão triste e lamentável, o que está acontecendo na Nigéria, onde só nesse ano quase 8.000 cristãos foram mortos e nada se fala nos grandes veículos de comunicação. Eu fico me perguntando, aonde que está o pessoal dos direitos humanos quando a pessoa que é ferida no seu direito de existir como ser humano é um cristão? Eles somem, né? Tudo isso é muito grave e devemos nos posicionar em oração, em ação, em compaixão, comunicando ao mundo o que tem acontecido. Agora, existe outro tipo de perseguição religiosa e é disso que eu quero falar. O artigo 208 do Decreto de Lei número 2.848 do Código Penal vai definir perseguição religiosa da seguinte forma. Olha só, escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar
publicamente ato ou objeto de culto religioso. O que é isso? A perseguição no Brasil, ela é sorrateira, ela está nas entrelinhas. A perseguição no Brasil está no olhar discriminatório em um ambiente que, na verdade, prega diversidade, não é? A universidade prega diversidade, desde que ela não seja cristã. Tivemos já diversos casos de jovens do Dunamis Pockets que não puderam realizar cultos dentro das suas universidades em nome da manutenção de um Estado laico. Agora, vamos ver a verdade sobre isso, porque quando a gente fala sobre Estado laico, a verdade é que uma coisa que é laica implica na permissão de livre expressão de todas as religiões, inclusive o cristianismo, inclusive o islamismo, o budismo, o hinduísmo, seja o que for. Ou seja, um Estado laico permite e também protege o direito de culto e de fé, independente qual for ela, qualquer fé. Então, quando a religião é condenada, o ambiente não é laico. Ele deixa de ser laico e ele passa a se tornar aquilo que nós chamamos de um Estado laicista. O que é um Estado laicista? Onde nenhuma religião é permitida. Então, Estado laico é uma coisa, Estado laicista é outro. E não faltam relatos de chacota pública com cristãos, mensagens em grupos caçoando e caluniando cristãos dentro das universidades do nosso Brasil. Então existe aqui um ataque focado no cristianismo dentro das universidades. Agora, outra pergunta: qual é a razão de toda essa perseguição? Então, por que estão fazendo isso? O impressionante é que a religião em si, ela não é o alvo dos ataques dentro das universidades. Por exemplo, as religiões de matriz africana ou de experiências esotéricas, ou até mesmo o Islã, que mata homossexuais e fere a liberdade das mulheres, essas religiões, elas não são atacadas como o cristianismo é atacado. O engraçado é que os mesmos grupos que se dizem estar livrando as pessoas oprimidas do cristianismo, eles se calam quando o assunto é o Islã, que vai jogar homossexuais lá de cima do prédio para matá-los, que incentiva a pedofilia. Então você fica pensando, aonde está a coerência nisso? A verdade é que é fácil perseguir os cristãos. Sabe por quê? Porque nós sempre fomos uma fé pacificadora. Faz parte da índole do cristão ou do caráter cristão dar a outra face. Faz parte combater o mal com o bem, como Paulo já dizia lá em Romanos 12. E ele diz aqui que a realidade da perseguição já é uma promessa para nós. Esse mesmo Paulo vai falar em 2 Timóteo 3,12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, quer dizer, a fé cristã, ela já põe na conta a perseguição. A perseguição já é esperada a todos nós cristãos. O real motivo disso não é um discurso de sermos uma religião colonizadora ou uma fé opressora, mas convenhamos, existe uma forte influência espiritual nessa perseguição. O mesmo apóstolo Paulo, em Efésios 6,12, diz: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões espirituais ou celestiais. Então, existe um mundo espiritual. E esse mundo espiritual, ele é mais real que o mundo natural. E quando um jovem cristão entra na faculdade, esse cristão que carrega o potencial para expandir o reino de Deus, esse jovem, ele se torna alvo da perseguição das trevas. Não venhamos ignorar uma coisa que é fato e declarado na palavra de Deus. Não é à toa que quase 80% dos jovens universitários se desviam quando entram na faculdade. Eu estou falando aqui de uma estatística da Lifeway Research que está altamente ligada com esse desvio com a perseguição religiosa dentro da universidade. Então você pode até pensar, Theo, mas então não tem jeito, vamos embora das universidades, vamos esquecer estudar. E por muito tempo, infelizmente, a igreja brasileira se comportou justamente assim, respondendo sim, é verdade, temos que sair de lá. Mas sabe o que isso gerou? Um grande vácuo nas cadeiras acadêmicas. Gerou então um ecossistema que cada vez mais foi reforçado se tornar anticristão. Houve uma escassez de professores universitários com uma cosmovisão verdadeiramente bíblica. Então, quer dizer, nós só perdemos nos isentando da ocupação das universidades. Número 3, a gente precisa pensar então como é que a gente vai fazer? Como que a gente se posiciona frente a essa perseguição?
Bom, primeira coisa que eu tenho para dizer para você, jovem cristão evangélico, não seja apático. Se mova em ousadia com o sobrenatural. Pregue o evangelho em tempo e fora de tempo. Viva a sua fé no dia a dia e pratique aquilo que você prega. Ministre às pessoas, sirva ao próximo e ame ao vizinho. E também estude mais do que todos eles. Pesquise melhor do que todos eles. Assim como foi José no Egito. Assim como foi Daniel na Babilônia. Assim como foi Esther lá na Pérsia. E outra coisa, lembre-se, você precisa exercer a sua cidadania. O que estão tentando tirar de nós, esse espaço de fé e de liberdade religiosa, é na verdade nos dado como direito como cidadãos dessa terra, do Brasil. Então reivindique isso. Assim como Paulo, quando ele foi açoitado injustamente, lá em Atos 22, quando eles não deram nem para ele o direito de julgamento, Paulo reivindicou seu direito como cidadão. Você faça o mesmo. Você tem direito de cultuar, você tem direito de ser cristão no ambiente universitário e lembre-se sempre, enquanto você exerce seu direito, as palavras de Jesus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Palavras de Cristo. E que você, jovem universitário cristão, seja cheio de ousadia, seja cheio de sabedoria para enfrentar as perseguições, se mover em poder e amor e se alegrar ao ser perseguido. Que Deus te abençoe. Go Pockets! Let's go!